Bolg, o Rei do Norte, é um dos vilões mais temidos que já existiram em toda a Terra-média. À frente dos exércitos de orcs e goblins das Montanhas Sombrias, Bolg tinha apenas uma única motivação e um único objetivo: vingança. Nascido de uma linhagem de orcs poderosos, sendo filho do orc Azog, o Profano, Bolg foi criado nas terras selvagens do norte, onde a maldade e a brutalidade do pai moldaram seu caráter desde cedo. Lutando lado a lado com Azog, Bolg se mostrou digno do legado de crueldade que corria no sangue de sua família. Juntos, eles formavam uma dupla implacável, determinada a causar terror nos reinos livres da Terra-média. Mas a sua vida mudou completamente quando seu pai, Azog, morreu em batalha. Bolg teve que assumir sozinho a responsabilidade de vingar a morte de seu pai e manter a ordem entre seu povo. Uma jornada que acabou resultando em sua própria morte. Se você quer saber como tudo isso aconteceu, o vídeo de hoje é para você. Para a gente entender melhor a história de Bolg, nós precisamos nos aprofundar mais no legado de seu pai, Azog, o Profano. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre a verdadeira história do orc Azog, e no vídeo eu conto como ele morreu com a cabeça decepada na frente dos portões de Moria. A morte de Azog influenciou diretamente o destino de seu filho Bolg e a ascensão dele ao poder como novo Rei do Norte. Se você quiser ter uma visão mais completa dessa história toda, tem link aqui na descrição. Bom, depois que Azog morreu, os domínios subterrâneos dos orcs do norte passaram para seu filho, Bolg, que por isso recebeu o título de Rei do Norte. Ele reinou sobre os orcs por aproximadamente 150 anos e governou com muita maldade e determinação, mantendo controle sobre as vastas cavernas e túneis que constituíam o reino dos orcs. E embora não haja registros precisos sobre o seu nascimento, nós podemos deduzir que Bolg tenha nascido mais ou menos na mesma época em que seu pai morreu, vivendo até o ano de 2941 da Terceira Era, quando encontrou seu destino final na Batalha dos Cinco Exércitos. Durante essa época, os goblins se dispersaram pelas montanhas nebulosas e se mantiveram em segredo nas sombras e longe dos olhos dos inimigos. E sim, tanto Azog quanto Bolg eram goblins, uma observação importante a ser feita. Embora comumente nós achamos que os goblins são orcs de pequena estatura e que vivem escondidos, de acordo com os escritos do professor Tolkien, os goblins eram uma versão mais antiga e original dos orcs da Terra-média. Contrariando a crença popular, os goblins podiam ser bastante altos, como demonstrado por Bolg, que se destacava por sua estatura imponente. A habilidade que ele tinha de enfrentar adversários como Legolas frente a frente não apenas mostrava sua coragem, mas também desafiava a noção tradicional do que um goblin poderia ser. Então, se você ainda não sabe, essa é a explicação para Azog e Bolg serem os líderes e governarem os demais da sua raça. Eles tinham esse poder graças à estatura e à força gigantesca deles. Durante o reinado de Bolg, um vasto exército de orcs foi reunido em Gundabad, localizado no norte da Terra-média,
e por muito tempo essas terras serviram como lar e fortaleza para Bolg e seus seguidores. Quando os orcs souberam da morte do dragão Smaug, uma onda de alegria e desejo de vingança dominou todos eles. Pois, para quem não se lembra, além da morte de Azog, a companhia de Thorin também matou o Grão-Orc, líder dos Goblins das Cavernas. Acho que já basta. Então, determinados e com sede de vingança, os orcs começaram a avançar silenciosamente por dentro das cavernas em direção à Montanha Solitária. Eles foram tão discretos e furtivos que conseguiram chegar à montanha sem serem detectados, surpreendendo não apenas os habitantes locais, mas até mesmo Gandalf. Todos foram pegos de surpresa quando o exército de Bolg apareceu ali. Bolg chegou acompanhado por uma guarda pessoal composta por grandes e poderosos orcs, vestidos com armaduras muito fortes. Além dos orcs, havia também uma tropa de wargs, os imponentes lobos que serviam como montaria para os guerreiros orcs. Além disso, os orcs também tinham à disposição morcegos gigantes, criaturas sinistras que sobrevoavam os céus, prontas para lançar ataques surpresa contra seus inimigos. E junto desse exército tão formidável à sua disposição, Bolg estava determinado a garantir que a sua presença na Montanha Solitária não fosse contestada tão facilmente. Durante a Batalha dos Cinco Exércitos, após inúmeros orcs terem sido derrotados e os wargs dispensados, Thorin avançou corajosamente contra a guarda pessoal de Bolg. Mas esses orcs eram de uma ferocidade incomparável, e Thorin logo se viu cercado por Bolg e os seus seguidores. A situação parecia tão desesperadora que até mesmo Gandalf demonstrava preocupação diante do eminente desfecho. Foi nesse momento crítico que as águias surgiram no horizonte, vindo em auxílio dos povos da Terra-média. Mas apesar da ajuda das águias, os orcs de Bolg ainda eram numerosos demais. E Thorin, lutando com todas as suas forças, sucumbiu à superioridade dos orcs e acabou caindo, ferido por muitas flechas em seu peito. Quando a batalha parecia estar perdida, Beorn surgiu como um raio de esperança em meio ao caos. O Homem-Urso, conhecido por não gostar dos anões, Eu não gosto de anões. apareceu de uma maneira inexplicável. Ninguém sabia como e de onde ele surgiu. Com uma força imensa, Beorn avançou para o campo de batalha e com sua poderosa mandíbula agarrou o corpo de Thorin, tirando ele do meio do tumulto e levando para longe do combate. Mas mesmo com a intervenção heróica de Beorn, Thorin, escudo de carvalho, não conseguiu resistir aos ferimentos fatais e acabou morrendo. Sua morte foi um golpe devastador para seus companheiros e para todos os que lutaram ao seu lado. Depois de deixar o corpo de Thorin fora da batalha, Beorn voltou com uma ira tão grande que ele parecia mais um gigante no meio de todos. E investindo contra os orcs e os lobos que ousavam cruzar o seu caminho, Beorn abatia todos como se fossem palha ao vento. Sua fúria era tão incontrolável que nenhuma arma era capaz de feri-lo, nenhum obstáculo podia detê-lo. Em meio ao caos da batalha,
Beorn conseguiu derrubar o próprio Bolg e o despedaçou com a sua força avassaladora. O desespero tomou conta dos orcs ao testemunharem seu líder sendo morto por um urso gigante, e todos, sem exceção, tentaram fugir do terror que caía sobre eles. Mas os aliados, renovados pela esperança, se uniram e acabaram com o restante dos orcs e evitaram que a maioria deles escapasse. A vitória final foi alcançada, e esse foi o fim de Bolg, o Rei do Norte. Nos filmes de O Hobbit, Bolg encontra seu fim nas mãos de Legolas, e Thorin acaba morrendo em uma luta particular com Azog, que ainda está vivo. Cada versão dessa história tem suas próprias características e finais distintos. E eu gostaria de saber de vocês qual versão vocês gostam mais. Vocês acham que essa introdução do Homem-Urso Beorn como um dos heróis da Batalha dos 5 Exércitos foi uma boa decisão? Ou vocês preferem que Legolas fique com esse mérito? Me conte nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. E não deixe de me contar também se você gostou do vídeo de hoje. E por favor, ajude meu canal a crescer e se inscreva e deixe o seu like para mais conteúdo como esse. Até mais!